A nossa história começa em 41 anos antes da Batalha de Yavin. Shmi Skywalker tinha acabado de dar à luz a Anakin Skywalker. Anakin não teve um pai, ele foi gerado através da força. Durante a sua infância, ele e a sua mãe foram escravos em Tatooine, até que anos mais tarde o mestre Jedi Qui-Gon Jinn e seu aprendiz Obi-Wan Kenobi encontraram Anakin. O mestre percebeu que a força no menino era incomum e poderosa. Com isso, ele conseguiu libertar Anakin, porém a sua mãe não teve essa sorte. Qui-Gon até tentou libertá-la, mas infelizmente ele não conseguiu. O mestre Jedi e seu aprendiz levaram Anakin até a Ordem Jedi para ele poder ser treinado. Porém, os Jedi rejeitaram Anakin, pois o menino era velho demais para o treinamento. Entretanto, mesmo com a desaprovação do conselho, Qui-Gon iria treinar Anakin, pois ele acreditava que aquele menino era o escolhido e iria trazer o equilíbrio para a força. Mas infelizmente Qui-Gon foi morto por um Sith chamado Darth Maul. O seu aprendiz Obi-Wan conseguiu derrotar o Sith e foi ajudar o seu mestre. Em suas últimas palavras, Qui-Gon fez Obi-Wan prometer que ele iria treinar Anakin. Obi-Wan assim o fez. Ele iria treinar o jovem Skywalker nos caminhos da força. Dez anos mais tarde, Obi-Wan já era um mestre Jedi e Anakin o seu aprendiz Padawan. Os dois receberam a missão para proteger a senadora Padmé Amidala. Enquanto Obi-Wan ficou encarregado de achar o assassino, Anakin iria proteger a senadora. Anakin e Padmé acabaram se apaixonando em segredo. Entretanto, resolveram não levar esse relacionamento adiante. Anakin começou a ter pesadelos com a sua mãe. Ele sabia que ela estava sofrendo. Com isso, Anakin e Padmé vão até Tatooine para poder libertar a mãe do jovem Skywalker. Porém, quando eles chegaram lá, já era tarde demais. A morte de Shmi Skywalker marcou o início da queda de Anakin para o lado sombrio. Em outra parte da galáxia, Obi-Wan havia sido capturado pelos separatistas. Com isso, Anakin e Padmé foram juntos resgatá-lo. Porém, eles acabaram sendo capturados. Nesse momento, pensando que o fim havia chegado, Padmé declara os seus sentimentos para Anakin. Na hora que eles iriam ser executados, a República chega com um exército de clones para ajudá-los. Essa batalha marcou o início das Guerras Clônicas. Obi-Wan e Anakin acabam que duelando com um Sith chamado Conde Dooku. Nessa luta, Obi-Wan é derrotado e Anakin acaba que perdendo uma das suas mãos. Mas felizmente, Yoda chega para salvar o dia e o Conde Dooku acaba fugindo. Anakin e Padmé se casam em segredo. Mas o que eles não sabiam era que esse relacionamento seria o responsável pelo futuro sombrio que estava por vir. Durante as Guerras Clônicas, Anakin Skywalker teve uma aprendiz chamada Ahsoka Tano, mas infelizmente ela acabou saindo da Ordem por se sentir injustiçada com a Ordem Jedi. Anakin Skywalker e seu mestre Obi-Wan Kenobi foram resgatar o chanceler Palpatine da nave dos separatistas. Lá, eles acabaram enfrentando o Conde Dooku novamente. Obi-Wan foi derrotado, porém Anakin, movido pela raiva, derrotou o Conde. Influenciado pelo chanceler, Anakin acabou matando o Conde Dooku. Anakin consegue salvar Obi-Wan e Palpatine e eles voltam para Coruscant. Padmé fala para Anakin
que ela estava grávida. Porém, com o passar do tempo, Anakin começou a ter pesadelos de que a sua esposa iria morrer no parto. Com medo de perdê-la, Anakin acabou sendo influenciado pelo chanceler Palpatine a ir para o lado sombrio. Acontece que o chanceler era um Sith chamado Darth Sidious e estava controlando os dois lados da guerra. Anakin se transforma em Darth Vader e Palpatine executa a Ordem 66, a ordem para exterminar qualquer Jedi vivo. Obi-Wan não acredita no que seu aprendiz havia se tornado. Com isso, ele e Yoda vão enfrentar os Sith. E Yoda falha na sua missão de derrotar Sidious. Porém, Obi-Wan acaba que derrotando Vader e deixa o destino do seu antigo aprendiz nas mãos da Força. Infelizmente, Padmé acabou que morrendo no parto. Os bebês Luke e Leia são separados, justamente para que os Sith não sentissem a sua presença. Yoda se exilou em Dagobah e Obi-Wan em Tatooine. Nesse momento, a Era das Trevas havia começado. Vinte anos mais tarde, aquela que era uma galáxia livre, agora era completamente dominada pelo Império. Luke encontra Obi-Wan em Tatooine. Porém, quando ele pergunta o que tinha acontecido com o seu pai, Obi-Wan mente dizendo que um Sith chamado Darth Vader havia o matado. Com a morte dos seus tios pelo Império, Luke vai junto com Obi-Wan, Han Solo e Chewbacca resgatar a princesa Leia, que estava implorando pela ajuda de Kenobi. Chegando lá, eles se depararam com uma estação bélica gigantesca, que era capaz de destruir planetas. A Estrela da Morte. Eles conseguem resgatar a princesa, porém Obi-Wan se sacrifica para que Luke e seus amigos pudessem fugir. Luke se une à Aliança Rebelde e vai com um esquadrão de naves para poder destruir a Estrela da Morte. Com a ajuda de Han Solo, Luke consegue explodir a estação espacial. Após a destruição da primeira Estrela da Morte, o Império estava cada vez mais implacável, caçando os rebeldes a todo custo. Luke acaba se separando de Han, Leia e Chewbacca para poder ir a Dagobah encontrar um mestre Jedi. Chegando lá, ele encontra Yoda e começa a treinar para se tornar um Jedi. Entretanto, no meio do treinamento, ele tem uma visão de que seus amigos estão sofrendo. Ele abandona o treinamento de Yoda e vai salvar os seus amigos. Chegando lá, ele acaba aqui caindo em uma armadilha e acaba aqui enfrentando o Darth Vader. Vader derrota Luke e conta para ele a verdade sobre o pai do garoto. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele. Não. Eu sou seu pai. Ao descobrir que Vader era seu pai, Luke prefere a morte do que aceitar a verdade. Entretanto, ele consegue sobreviver e é resgatado pelos seus amigos. Mas infelizmente, Han Solo acabou sendo que transformado em Carbonita e foi levado pelo caçador de recompensas Boba Fett. Luke, Leia, Chewbacca e Lando conseguem resgatar Han Solo do Palácio de Jabba. Nesse momento, eles tinham uma missão muito importante:
destruir a segunda Estrela da Morte. Entretanto, Luke deixa os seus amigos novamente para poder terminar o seu treinamento com o Mestre Yoda. Em seus últimos momentos de vida, Yoda fala a verdade sobre o pai de Luke. O Mestre Jedi se une à Força. E agora Luke era o último Jedi vivo. O fantasma de Obi-Wan se encontra com Luke e fala por que ele ocultou a verdade sobre o pai do garoto. Obi-Wan também fala para Luke que Leia era sua irmã gêmea. Ao retornar de Dagobah, Luke fala toda a verdade para Leia. Por mais que todos achassem que Vader era um monstro, Luke acreditava que o seu pai ainda tinha salvação. Com isso, ele se entrega a Vader e os dois vão juntos até o Imperador. Influenciado pelo Imperador, Luke acaba que derrotando Vader. Porém, ele se recusa a matar o seu pai e ir para o lado sombrio. Nesse momento, o Imperador começa a torturar Luke. Devido à compaixão de seu filho, Vader volta para o lado da luz, destruindo o Imperador Palpatine. Vader se desculpa com Luke e se une à Força. O Império foi derrotado e a esperança de uma galáxia livre agora era real. Han e Leia tiveram um filho chamado Ben Solo. Ele foi levado com o Luke para poder treinar no Templo Jedi. Porém, com o passar do tempo, o jovem Ben estava começando a cair para o lado sombrio. Luke sentiu isso, e em um momento impulsivo, ele acabou perdendo seu sobrinho de vez para o lado sombrio. Ben Solo se transformou em Kylo Ren e se tornou aprendiz do supremo líder Snoke. Luke fica desolado e se exila. Um despertar aconteceu. Uma garota chamada Rey começou a ajudar a resistência. Han Solo, em uma última tentativa de salvar o seu filho, acaba que sendo morto pelo mesmo. Rey consegue derrotar Kylo Ren e a resistência destrói a base Starkiller. Rey encontra Luke e devolve o sabre de luz para ele. Porém, o velho mestre Jedi recusa. Aquele que um dia foi a pessoa mais otimista da galáxia, agora era mais pessimista. Uma conexão entre Rey e Kylo começa a surgir. Rey viu a bondade em Kylo e foi até ele para poder trazê-lo ao lado luminoso. Entretanto, Kylo Ren destrói Snoke para poder se tornar o líder
da Primeira Ordem e oferece a Rey um lugar ao seu lado. Além disso, ele conta para Rey que os pais dela não eram ninguém. Mesmo com essa verdade dolorosa, ela recusa a se unir a Kylo. Com a Rey fugindo, Kylo Ren vai até a base da Resistência para poder destruí-los de uma vez por todas. Influenciado por Yoda, Luke retorna para poder salvar a Resistência, criando uma distração para que eles pudessem fugir. Nesse momento, o Mestre Jedi se uniu finalmente à Força. Um antigo inimigo retorna dos mortos. Palpatine estava vivo. Com a morte de Luke, Rey se tornou a última Jedi. Ela e Kylo Ren lutam diversas vezes. E em uma dessas batalhas, Kylo fala a verdade para Rey. Ela era uma Palpatine. Mesmo sendo difícil aceitar essa verdade, Rey teria que conviver com isso. Então ela e Kylo se enfrentam uma última vez. Entretanto, no momento que Rey dá um golpe fatal em Kylo, Leia se sacrifica para que seu filho pudesse viver. Através de uma memória, Han consegue trazer o seu filho de volta para o lado luminoso. Na batalha final, todas as pessoas que acreditavam em uma galáxia livre foram ajudar a Resistência. Ben Solo e Rey enfrentam Palpatine, porém não conseguem derrotá-lo. Com a ajuda do Jedi do passado, Rey consegue destruir o Palpatine de uma vez por todas. Porém, ela acaba que morrendo depois da luta. Com isso, Ben Solo se sacrifica para que Rey pudesse viver. Ben Solo e Leia se unem finalmente à Força. Rey continua com o legado dos Skywalker, se autodenominando Rey Skywalker.